Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como elaborar um artigo científico. A gente tem várias dúvidas, né, quando na elaboração desse artigo. Então, a primeira opção, né, é procurar, né, então a escolha da revistas. Existem várias revistas científicas, né? Então precisa ver qual que se encaixa o trabalho que a gente vai elaborar. Mas isso, a escolha, geralmente a gente deixa para a última coisa, né? Assim como título, resumo, eu vou falar um pouquinho na ordem e depois eu volto a falar, né, da escolha dessa revista. Mesmo as normas da revista, então, se a gente elaborar o artigo em alguma norma, né, o ABNT, o Vancouver, dependendo da citação que eles pedem lá nas referências. Então, essas normas, geralmente a gente vai deixar para dar o final ali, porque cada revista tem suas normas. E a gente vai ver se a gente vai fazer um artigo original, então um artigo que nunca foi, né, relatado, já se relatou em outro lugar, em outra região, um outro tipo, né, mudou uma coisinha ou outra, mas o seu artigo, ele é original, né, ele não é uma cópia, não existe artigos da mesma cidade, da mesma origem. Então, isso valida o artigo original, né? Pode ser uma divulgação, pode ser uma revisão de literatura, né? Ou um estudo de caso, né? Existem alguns relatos que a gente pode publicar. O estudo de caso, né? Então, acontece um caso e a gente vai diferente, né? Que não foi relatado para aquele assunto, e aí a gente acaba publicando, né, que vai ser de interesse. Espera lá, deixa eu voltar. Então, a maior dúvida, né, de começar um artigo científico, por onde eu começo? Então, onde surge a maior parte das dúvidas. E a gente pensa o quê? Tem que escrever em português, tem que escrever em inglês. Eu acho que a primeira opção é o que você vai trabalhar, o que você quer trabalhar, né? Então, através de uma ideia, né? A primeira coisa ali é ter a ideia, o princípio, e a gente vai fazer uma revisão da literatura. Aí a gente pensa o quê? Nós estamos no Brasil, eu vou trabalhar com micro, com hemato, com molecular, com forense, com imuno, mas aí eu vou fazer a revisão com palavras-chave só brasileira, né? Então, tem muito artigo científico, tem muitas revistas de impacto que publicam também em espanhol, em inglês. Então, a gente tem que buscar o maior número de informações sobre aquele assunto, porque você tem que fazer uma revisão, né? Então, você tem o quê? Que buscar sobre aquele tema, porque é isso que vai te embasar, né? O teu trabalho ele tem que estar fundamentado nas literaturas, nas ideias que as pessoas já publicaram, já estudaram sobre isso, e para a gente conseguir o quê? Discutir e ver um resultado, porque às vezes eu falo assim, nossa, essa ideia não tem ninguém que fez, e a hora que a gente vai buscar na literatura, nos outros artigos, a gente vê que tem muita gente trabalhando com isso. E aí, qual é o diferencial? Um trabalha com isso, outro com aquilo, outro com outro ponto. Eu posso trabalhar com isso, mas eu tenho uma ideia de um outro ponto de vista
né, sobre aquele determinado assunto, e aí isso vai diferenciar o seu trabalho, né? Então, as revistas periódicos, né, as revistas científicas, são o principal embasamento. Por quê? O autor, né, os autores, para publicar, eles têm que estar embasado, fundamentado em outros artigos, né, em outros autores. Então, livros, teses, nem sempre ele não é. Você pode citar, mas tem uma porcentagem mínima para ser citado. Então, um livro, um conceito básico do que você vai pôr do seu assunto, você até pode pegar no livro. Então, você vai falar de uma determinada bactéria, de um determinado organismo, de como surgiu o exame. Então, você pode pegar uma referência bibliográfica. Porém, o que já foi estudado sobre isso? Então, o artigo é um ponto-chave ali, né? Que é o que o pessoal, a comunidade científica, discute sobre ele. Então, o título, como eu falei no começo, ele é a escolha de acordo com o autor, né? Do conteúdo do trabalho. Na minha opinião, eu sempre sugiro a gente tem um título e até o fim dos resultados a gente acaba modificando esse título, porque a gente sempre tem uma ideia do que vai ser buscado, né? Os objetivos ali, do que vai ser pesquisado. Então, a gente escolhe um título, né? Um assunto, mas ele pode ser alterado até o fim, né? Porque a gente pode encontrar vários assuntos, vários achados nesse trabalho. E aí eu coloquei aqui, né? Quando a gente vai fazer um artigo, você pode ser o autor, fala assim, eu vou publicar sozinho, eu achei sozinho, tudo bem. Mas quando você está num grupo de pesquisa, o seu orientador, né, se você for escolher um grupo mesmo de pesquisa, ela tem uma linha de pesquisa. Então, dentro do um pesquisador, dentro de uma universidade, vão existir vários grupos de pesquisa, mesmo dentro da imuno, dentro da micro, né? Então, várias ciências básicas, ela tem ramos diferentes. Então, por exemplo, na micro, tem quem trabalha com estáfilo, tem quem trabalha com estrepto, tem quem trabalha com anaeróbios, tem diversos. Então, se a gente pensar hoje, tem muita gente trabalhando com muita coisa. Se a gente pensar, esse trabalho vai ser inédito. A hora que a gente vai procurar, tem muita pesquisa de acordo com aquela nossa ideia. Porque tem o mundo inteiro pesquisa de planta, bicho, humanos, tudo, né? Vários organismos. Aqui eu coloquei, né? Então, a gente vai escolher de acordo com o grupo de pesquisa ali, então a gente vai sempre levar para uma linha de pesquisa e escolher se você vai optar pelo artigo original, né? Então, fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Se você vai fazer uma revisão sobre aquele assunto, porque você, a hora que buscou aquele assunto, você não viu tanta coisa, ou você quer atualizar, né, esse assunto, então a gente vai escolher ali. Esse título, dependendo da revista, a gente vai colocar ele em português e inglês, assim como os resumos. Depois do título, vem os autores, né? Então, é muito importante a gente falar também de autores, porque quando a gente fala de grupo de pesquisa, de pesquisadores de um determinado laboratório, a gente quer pôr todo mundo dentro do artigo, né? O que ajudou e tal. E nem sempre é desse jeito, né? Então, assim,
realmente vale por 10 autores num trabalho? Né? Quanto isso vai pontuar? Quem realmente fez esse trabalho? Né? Então, mesmo a ordem desses autores, né? Adianta colocar primeiro, último, vai contar a publicação? A publicação ela conta. Quando conta primeiro autor, você pontua mais, né? Você vai colocar o orientador como segundo, como último. Isso o laboratório ele decide, né? Quem vai colaborar ali. Então, o orientador, junto com quem vai publicar, né, com o autor do trabalho, eles vão decidir quem realmente deve fazer parte desse artigo, né, quem realmente colaborou com esse trabalho. Não adianta a gente colocar todo mundo em todos os artigos, a não ser que seja comum que o orientador decida por isso, mas nem sempre funciona desse jeito. E o que a gente pode fazer é colocar um agradecimento, né? Então, essa pessoa, um técnico, algum outro laboratório que forneceu uma cepa, uma amostra, ajudou com equipamentos, eles não mereciam um agradecimento, muitas vezes, ao invés de uma autoria? Então, isso tem que ser combinado, né? Porque muitas vezes você pode agradecer, você vai citar o laboratório que ajudou, você coloca um item agradecimento, né? Ou no material e método você fala que fez no laboratório X e tal. Então, com equipamento tal que eles têm. Então, a gente precisa avaliar isso, se realmente compensa colocar muita gente nesses autores, né, nesse trabalho, né, no artigo. Até porque quem vai fazer o trabalho, quando vai ser citado, ele vai citar o primeiro e os colaboradores. Aí a gente vai para o resumo, né? Escolhemos o título, quem vai realizar o trabalho, né? O autor do trabalho. Escolhemos quem vai ser o orientador, né? Se vai ser o grupo de pesquisa que vai estar avaliando isso. Então, o resumo ele vai servir. Eu coloquei aqui para não ultrapassar 250 palavras. Tem revista que ela coloca essas normas, né? Então, a gente vai ver isso tudo no fim, de acordo com as normas da revista, porque geralmente, eu quero publicar na revista X. Ela tem uma norma. A hora que ela não aceitou e você precisa mudar de revista, você vai mudar todas as normas. Então, você tem que, porque aí, mesmo nas citações, né, nas referências, às vezes eles pedem para mudar ordem de livro, de página, de autor com revista. Então, a gente precisa, depois cada revista tem o seu aspecto, as suas normas ali. Mas o resumo, ele precisa ser conciso, né? Ele precisa ter todas as informações do seu trabalho em 250 palavras ali. Então, ele precisa ser muito resumido, só que com todas as informações. Por quê? É ele que a gente pensa assim, o título é o que vai chamar atenção, mas o resumo é o que vai te chamar, vai chamar para o cara ler o seu trabalho. Porque se ele não for interessante, ele vai passar reto, porque as principais revistas, ela libera o quê? Ela disponibiliza o resumo. Ela não vai te disponibilizar muitas vezes o artigo inteiro em PDF para a pessoa dar uma lida. Então, por quê? Muitas vezes elas são pagas para você ter, né? Você tem que pagar para ter o artigo na íntegra. E então, você não vai pagar em dólar, muitas vezes, o artigo se o resumo não chamou atenção, né? Então, ele precisa ali apresentar os elementos que constituem a estrutura de um artigo científico, né? Então,
desde os objetivos, de como foi feito, dos resultados. Então, você tem que apresentar o que foi achado no seu trabalho nele. Então, escrever de forma concisa, né, os objetivos, metodologias e os resultados, e tentar, no mínimo, né, de espaço ali. Depois dos resumos, vem as palavras-chave. As palavras-chave também. O autor, eu indico muito fazer o quê? A busca, quando a gente vai optar pelo tema e fazer a revisão de literatura, a ir trocando as palavras-chave. Você quer trabalhar com qual tema? Então, vai procurando o que está relacionado com aquele tema, o que você já leu sobre ele. Então, você vai o quê? Mudando as palavras-chave, que ele vai te abrindo mais trabalhos, né? Ele vai te mostrando trabalhos a mais que às vezes você não conseguiu procurar na primeira busca. Então, ela é fundamental, ela tem que ter os principais, né, as principais palavras, os principais temas que estão envolvidos com o seu trabalho, né? Principalmente para o seu trabalho aparecer. E o abstract, que é o resumo, né, em inglês. Então, muitas vezes, os trabalhos, eles vão pedir ou inglês e espanhol. A revista, ela pede essa, porque às vezes ela é internacional e eles vão publicar, né, sempre o resumo em inglês. A introdução. Então, quando a gente começa a falar e descrever o trabalho, então, eu já decidi sobre o assunto, eu já fiz toda uma revisão de literatura, embora eu falo que a revisão ela tem que ser feita até a escrita do trabalho, porque você vai achando dados, resultados que muitas vezes você não esperava, né? Ou você esperava encontrar aquilo, mas durante você demorou quanto tempo para fazer o seu trabalho? E nesse tempo foi saindo trabalhos novos, né? Então, ela tem que ser recente, né? De 5, 10, 5 anos perto da sua publicação. E também a gente tem o quê? Que descrever sobre o tema. Não dá para ser como se fosse uma dissertação, uma monografia, uma dissertação de tese, que você tem o quê? Você tem muitas páginas, você consegue falar sobre aquele assunto o máximo que você consegue, sabe? Pegar muitos autores para colocar no trabalho, né? Então, para fazer uma revisão bem fundamentada ali, para depois discutir o seu trabalho, né? Embasado nessa introdução. Então, a discussão, ela vem sempre, ela vai embasar nos seus autores da introdução. Por quê? Você achou interessante. Então, eu peguei um artigo 1, eu achei interessante aquele pedaço, eu peguei o artigo 2, eu achei interessante o que o autor fez, eu peguei o 3, 4, uns 15 artigos. E cada um me descreveu de uma maneira sobre o assunto que eu ia fazer. E aí eu vou fazer o quê? Começar a escrever o meu. Então eu selecionei o pedaço, o trecho que eu gostaria, observei os resultados desse autor, né? E depois eu vou o quê? Começar a escrever. Então, gente, o ideal é o quê? Escrever com as nossas palavras, porém, você sempre vai citar o autor que você tirou essa ideia, né? Então, por exemplo, de acordo com fulano e o ciclano, eles descrevem que as infecções urinárias de repetição, tá? Mas o outro fulano não acha isso. Então, é muito importante citar. Até porque
eles vão citar, né, mais para frente, outros autores vão citar o seu trabalho, e isso hoje conta muito. Então, uma introdução, um trabalho bem fundamentado, bem desenvolvido, te dá a chance, né, de alguém citar o seu trabalho. Não escrever de uma maneira legal ali para ser citado depois. Então, a gente tem desenvolvimento do tema, né, que é a parte mais principal e mais extensa. Então, você vai falar um pouco sobre aquele assunto, sobre aquele seu tema, né? Então, deve conter a fundamentação teórica, uma justificativa, por que você escolheu aquele assunto, né? O que te levou a escolher? Qual a importância daquele assunto? Porque também, se ele não for importante, mas dentro da revisão, a gente vai ver a importância, a gente vai ver tudo que está sendo feito, né? A gente tem que pensar numa comunidade científica mundial, universal, o que está sendo feito em cada canto ali e tentar tirar uma importância para o seu trabalho, né? O que eu posso fazer a mais para isso, para ser diferente, né? Então, justificar isso e citar os trabalhos, claro. Porque também copiar igual e não citar dá plágio. Depois da introdução, a gente tem os objetivos. Existem artigos que isso vem bem delimitado, né? Eles separam introdução, objetivo, material e método, mas a gente tem que pensar que tem revistas, né, e várias, a maioria, que você descreve um texto corrido. Você começa a introdução e já entra nos objetivos, materiais e métodos, você vai descrever um texto. Então, os objetivos ali, descrever qual o propósito do seu trabalho, por que você escolheu aquele tema. Pode conter um objetivo geral, então um objetivo só, você tem um objetivo só naquele trabalho, ou ele pode ter objetivos específicos, né? Então eu quero ver a microbiologia, né, a microbiota do intestino, mas eu quero ver como se comportam os estáfilos, os clostrídeos, a salmonela, as E. coli. Então você pode destrinchar esse trabalho, né? Não tem problema nenhum. Então, aqui eu coloquei o item, né? As revistas que podem separar esses itens textuais ou não. A maioria não separa. E aí, a hora que a gente chega, né? Nós fizemos a introdução, fundamentado, porque um artigo, ele é bem resumido, né? Você tem que em 10, 12 páginas, até 20, resumir todo o seu trabalho. Antes disso, né, eu não coloquei aqui, mas tem os materiais e métodos. Então, quando é revisão, você não tem material e método. Mas, se tiver, você pode o quê? Num artigo, para eu explicar todas as etapas daquela diluição, daquela técnica, eu vou demorar muito, né? Eu vou pegar muita página, porque eu tenho muito resultado de discussão. Então, vai tomar muito texto ali. Então, o que a gente pode fazer? Essa técnica, ela é de acordo com o fulano de tal? Você fez igual um artigo dele? É uma técnica, por exemplo, uma análise, um teste de sensibilidade antimicrobiano. Então, esse teste é de acordo com o Kilbauer, que é o quê? Como a técnica de semeadura, de colocação dos discos. Então, existe uma padronização dessa técnica. E você pode citar de acordo com fulano de tal ano, né? Então, você põe uma citação ali. Você pode... É uma opção para reduzir os espaços. Mas o material e método, você tem que contar como que foi.
né? Você incubou quantos dias, quantas horas, em qual meio, você corou a sua lâmina, você fez biópsia, você cortou, qual aparelho que você usou, qual a técnica. Então, assim, ela te leva, você não pode abrir muito, então eles recomendam citar muitas vezes. E ninguém, em alguns trabalhos, vai te contar o segredo que ele ficou 2 anos, 1 ano, tentando resolver para chegar naquele resultado, naquele artigo, e de repente um vai e ele elaborou toda a técnica e ele não vai te contar o segredo. Então, sempre a gente vai achar bem por cima, né, os resultados, os materiais e métodos ali, para ter chegado naquele resultado. E aí, na hora de escrever os resultados e discussão, a gente vai escrever o quê? Junto ou separado? Eu vou discutir, eu vou colocar meus resultados e discutir, ou eu consigo fazer resultados e discussão? Geralmente não tem problema, a pessoa escolhe, né? Qual é a melhor maneira? Às vezes ela gosta de escrever resultados separados e discutir no fim. Ou então ela já gosta, né, de colocar os resultados e já vir discutindo. No meu ponto de vista, depende o trabalho, né? Eu já fiz trabalhos que eu preferi colocar resultados e discutir, e eu já fiz trabalhos que era muito mais fácil eu colocar os dados e já ir discutindo. Na época eu já colocava e já explicava, o autor tal e o fulano de tal, eles concordam com esses resultados, o deles deram semelhantes, mas o outro fulano não deu nada, não deu semelhante ao meu trabalho, muito pelo contrário, deu outra bactéria. Então, vai depender muito do seu assunto, né, do seu título ali, dos seus resultados e de como você gosta de escrever. Então, nos resultados, a gente vai descrever, né, o que você achou, né, então os resultados que foram obtidos durante o experimento, e vale usar muito de tabelas, gráficos, quadros, figuras. Por que tabelas e quadros? Porque isso diferencia. A tabela, ela é sempre aberta. E o quadro, você fecha o quadrado. Então, não dá para você falar que é tabela se você fechou o quadrado do quadro. Né? Então, isso sempre faz o quê? Voltar esse trabalho para correção, e isso te demanda um tempo muito grande até a publicação. Né? Porque a gente fala assim, não, agora eu vou mandar para a revista e o trabalho está garantido. Não está. Até você escolher a revista, colocar nas normas que ela pede, né? E até quem avalia, até voltar esse trabalho, às vezes vai voltar 2 vezes, 5 vezes para correção. Às vezes não vai ser aprovado, você vai ter que mudar a revista. Você não pode mandar para 2 revistas de jeito nenhum ao mesmo tempo. Isso é norma de todas, não tem como, né? Você perde, se alguém descobrir, você perde a publicação nas 2 revistas, seu trabalho não é mais publicado. Então você tem que garantir para ela, você assina lá um termo que esse trabalho não foi enviado para nenhuma outra. Então, o trabalho para ser publicado, ele demora assim, no mínimo de uns 6 meses a 1 ano, 2 anos. Porque tem revistas famosas que já tem muito trabalho na fila, porque ela publica X trabalhos por mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 4 meses. Então, ela vem acumulando esses trabalhos e demora muito para chegar, né, para uma publicação final. A gente tendo o aceite, já vale metade dos pontos, né? E a publicação final eu falo que é o ponto, assim, é um filho,
né? Então, é o ponto principal que a sua pesquisa foi feita, né? É como se fosse um registro. Por mais que você seja uma monografia, uma dissertação de mestrado, né, de doutorado, uma tese, se ficar lá na biblioteca da universidade, né, mesmo que ela seja disponível, os outros autores que vão buscar ela nem sempre vai descrever o seu trabalho, eles vão pegar, às vezes, partes do meu trabalho que está lá e vai citar aqueles autores, né, o que foi publicado. Então, nem sempre é tão válido assim, porque não foi um resultado que foi publicado, né, que tem uma validação universal ali. Então, essas tabelas e gráficos, elas também a gente consegue reduzir na forma de descrever, né? Então, a gente consegue otimizar a folha, né? Espaço no artigo. Então, a gente coloca alguns resultados e a gente pode comparar eles através de tabelas e de gráficos, né, gente? Dependendo o que for, a gente pode mostrar as figuras. E eu gosto de ressaltar bastante que eu falo assim que é importante chamar no texto o gráfico, a figura ou a imagem. Não adianta ela ficar jogada lá, vai voltar, né? Então são dicas para que tenha menos defeitos referenciados ali no texto, para que volte com menos correção possível. Né? Então eu coloquei aqui o exemplo, né? De acordo com a figura 1, você está mostrando os seus resultados e às vezes você está discutindo, né? Então a pessoa já vai até a figura e você já está explicando ali, né? Já está chamando o que apresenta aquela figura, aquela tabela. Então, por exemplo, a tabela 1 mostra que os resultados foram positivos para determinados organismos, para determinadas amostras, ou então, o resultado foi positivo para o micro-organismo, aí você põe que está lá na figura, na tabela, no gráfico, você pode pôr dessas diversas formas, mas antes, na minha opinião, eu sempre coloco antes da figura, ou da tabela, ou do gráfico, para você o quê? Já ir lá e olhar. Né? Como hoje é muito online, então geralmente você clica no ícone, né? E a hora que você clica, ele já abre a figura para você e tal. A gente não vai ver esse texto corrido. Mas quando você manda isso para a revista, ele tem que ir na íntegra. Né? Então a gente vê o quê? A revista publica em 2 colunas, numa coluna só. Ela publica sim, você vai mandar em 12, 15 páginas corrida. Então tem que ser o mais completo para quem está lendo não ter dúvida, não ficar dúvidas ali na hora da leitura. E a discussão? Né? A gente vai utilizar todo o embasamento científico, tudo que eu li lá para fazer a introdução, para basear o meu trabalho, né? Todas as partes importantes dos outros autores que eu li. Então, esse embasamento, então os artigos ali que foram utilizados, principalmente na introdução, a gente vai usar eles o quê? Para discutir o trabalho. Então, a gente vai falar todos os autores, praticamente, que a gente usou lá na introdução, a gente vai trazer eles para discussão. Pode usar mais na discussão? Pode sim. E aí a gente vai ver o fulano de tal. Só que aí nesses artigos, esses autores colocaram a opinião deles e teve os resultados de discussão deles. Né? Então você vai olhar também o quê? O resultado deles e começar a comparar com o seu. E aí você vai discutir, né? O que foi importante no seu trabalho, o que foi importante
no trabalho dele, se foi igual, se não foi, o que pode ter acontecido, né? De acordo com fulano, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Às vezes não foi uma coloração que deu um pouquinho, não deu muito certo, ou a sua coloração provou que é muito melhor que a técnica do outro fulano, ou é tão boa quanto, ela é mais específica. Então, é isso que a gente vai discutir. E aí eu coloquei, né? Mas como a gente vai discutir? Então, eu vou pegar a minha metodologia e os meus resultados e vou comparar com o resultado dos outros autores, se foi semelhantes ou não. Mas foi semelhante. E a metodologia era semelhante? Ou você mudou e deu o mesmo resultado? Ou você usou muito menos produto, né, reagentes, você usou um outro corante, um outro meio de cultura. O que que você fez? Então é isso que dá para discutir. A gente começa o quê? A argumentar os seus resultados. Porque muitas vezes a gente acha o quê? Não deu muito resultado, não ficou muito legal. Mas por quê? A gente tem sempre um objetivo, um título e um objetivo. E muitas vezes você quer achar aquilo. Será que o que você achou de diferente também não é importante? Também não vale a pena? Ou, por exemplo, eu analisei 200, 500 amostras e eu não achei o que eu queria no meu objetivo. Eu só achei um outro composto, mas você não achou? Por que deu diferente? Você começa o quê? Aí parte você vai começar o quê? Procurar mais trabalhos, começar a se embasar mais, né? Então, pode ser que você vai mudar um pouquinho sua discussão, seus autores ali, porque você esperava achar. Né? O exemplo da minha tese foi isso, de doutorado. Eu queria achar uma bactéria dentro do intestino do frango, porque ela era. E ela crescia num meio de cultura específico para ela. E eu fiquei 4 anos, de dia, de noite, fazendo placas. Ela crescia idêntica à minha bactéria. A hora que eu fazia o gram, não era. A hora que eu fazia molecular, ela dava negativa. E eu comecei a ficar desesperada, porque a teoria me mostrava uma coisa e a minha prática dava errada. Eu fui mudando reagente, eu fui mudando primer, eu fui mudando tudo que eu podia. Meio de cultura mais específico, mais rico, eu fui mudando meio, eu fui mudando o experimento de várias maneiras para tentar achar a minha, porque eu queria ela. E na verdade, eu achei uma outra e tive um resultado totalmente diferente do que eu queria, e isso fez com que a banca mudasse muito o pensamento, porque a minha bactéria dava condenação de carcaça, de frigorífico, e eu achei uma que cresce idêntico, e muitas vezes ela vai o quê? Aquela carga de frango vai ser condenada, e é uma bactéria que passa pelo ministério. Né? Então, eu achei uma outra bactéria que cresce idêntica à minha. E como o meu meio é super específico, quem crescia no meu meio, ela crescia H2S sulfito, redutor e tal, achava, então condenava aquele lote, e não precisaria ser. Né? Então, a gente acabou provando isso, mas até eu ver essa importância, eu não consegui enxergar porque eu queria alcançar os meus objetivos. E não foi isso que aconteceu, né? Então, eu acabei tendo N resultados, né? N trabalhos, porque eu fui testando, eu fiz muitos testes. E eu acabei vendo que não era bem assim, né? Que
que poderia. Então, eu achei uma coisa muito melhor do que o que eu queria. Mas, para isso, né, eu tive que ter outra visão ali. Então, a discussão, ela leva a isso, né? E quando eu falei, né, eu falei de resultados e discussão, né, de fazer junto ou separado, então a gente vai o quê? Ou colocar todos os resultados, geralmente são revistas que eles te pedem resultados e depois a discussão, então você destrincha ali o assunto. E aí você tem que o quê? Na discussão, quando ela for separada, você volta lá no resultado. Então, de acordo com a tabela 1, você destrincha. De acordo com o gráfico 2 ou 1, você fala sobre aquilo lá. E, né, a gente decide ali. E quando é junto, você já vai correndo o seu texto. Mas isso varia muito de autor. Na hora da escrita que a gente vai ver o que a gente prefere ou não, né? Porque às vezes é muito mais fácil o resultado que você tem já discutir, ou então, às vezes separado. As conclusões, às vezes você tem muitos dados e você não consegue, ele embola muito se você for fazer junto. Então você vem discutindo separado para dar um formato melhor, alinhar melhor as ideias. Né? As conclusões ali, elas devem seguir os seus objetivos. Então, qual era o seu objetivo? E o que você concluiu? Né? Então, ali, o que você queria encontrar desenvolvendo o seu projeto? E o que você encontrou? Você atingiu os seus objetivos? Qual a importância, a relevância ali para a comunidade em geral, para a comunidade científica? Então, na conclusão, você vai o quê? Ela deve entrar, muitas vezes, ali, principalmente os resultados no resumo, e se você concluiu alguma coisa interessante, também concluir no fim lá do resumo. Então, qual a importância? Ali você concluiu o quê? Que você queria achar uma determinada informação e isso vai gerar o quê? Quem que você vai atingir com esses resultados? Ah, ninguém. Então, não tem porquê, né, ter sido os objetivos. Meu objetivo é encontrar uma técnica eficaz para proporcionar, para ser mais rápido o diagnóstico, para ser mais rápida a rotina do laboratório, para ser detectado de uma forma melhor, porque ninguém consegue detectar tão bem assim aquele resultado, serviu para interpretar melhor. Então, as conclusões, ela deve gerar o quê? Para quem o que vai ser útil, né? Para quem que vai ser útil? Então, eu acho que é muito válida a conclusão ali. E os agradecimentos, né? Então, quando a gente tem um órgão de fomento, né, que patrocina o seu projeto, a maioria eles pedem, quando tem bolsa, quando tem auxílio pesquisa, que a gente coloque nos agradecimentos para falar que foi eles que fomentaram, né? Então, a gente tem sempre que agradecer os laboratórios que auxiliaram na pesquisa. Então, eu usei 2 laboratórios, 5 laboratórios, cada um com equipamento diferente, com uma técnica diferente, e isso é muito importante, porque numa universidade, eles não vão, cada laboratório, muitas vezes, comprar um aparelho caro. Então, aquele laboratório, aquele departamento compra e todo mundo utiliza ali. Então, não tem por que comprar um só para o laboratório, a não ser que a rotina seja, né? Ele requer muito aquele equipamento para a rotina das análises ali.
Mas aí o orientador justifica para um auxílio pesquisa e tal. Mas assim, a gente consegue fazer essas colaborações de laboratório. Então a gente pode o quê? Agradecer quem ajudou a gente, né? Ou o técnico do laboratório, ou o laboratório X, todo mundo lá, pelo equipamento, pelo fornecimento do material, dos reagentes. Os técnicos de laboratório, muitas vezes, eles merecem um agradecimento ali. Então, tudo isso tem que ser em parceria com o grupo de pesquisa, com o seu orientador, para quem a gente vai agradecer. Mas o principal é o órgão de fomento, né, que a gente tem que colocar quem patrocinou esse projeto. As referências, né, aqui entra muitos temas, porque cada artigo, se tem 2 autores, você cita de um jeito, se tem 5, 6 autores, você cita do outro, se for livro, se for revista, se for dissertação, se for tese, se for artigos, algum outro artigo que não esteja tão disponível assim. Então, assim, a gente vai ver. O principal é a BNT, né? Então, ela sempre está renovando as normas dela ali, e a gente vai seguir as normas. E por mais que eu fale assim, mas eu faço as referências de acordo com a BNT, ótimo. A BNT ela vai falar assim, que o autor em caixa alta, o ano, a revista, tudo que você vai ter que colocar. Cada revista tem suas normas de citação. Então, por exemplo, tem revista que ela quer o autor, a revista, o ano, o DOI da revista. Tem revista que ela vai querer todos os autores, ou pelo menos 3. Senão ela vai querer, em vez da revista, primeiro o título do artigo, primeiro, depois a revista, depois o ano, depois. Então, cada revista ela atende, né, as suas normas. Então, por isso que eu falei que às vezes demora, porque você fez de acordo com aquela revista que você queria. De repente, aquela revista não aceita o seu trabalho. Aí você vai procurar outra revista. A hora que você muda e vai ver as normas, você tem que prestar atenção nisso, porque senão vai voltar, às vezes ela nem vai aceitar se não tiver certinho. Então, você demora para repadronizar, né? Mudar essas normas. Existe hoje alguns softwares que eles ajudam a te encaminhar, né, nessas mudanças de normas, e o qualis da revista, na escolha, né? Então, por exemplo, eu acabei de escrever o meu trabalho, né? Então, agora, o resumo e o título. O resumo, geralmente, é o último que a gente vai escrever, né? Ele vem em primeiro, por isso que eu coloquei ele primeiro lá em cima, né? Lá no começo da apresentação. Mas ele é o último, você precisa do embasamento, dos seus resultados, das suas discussões, para fazer um resumo bem, bem feito, né? Colocar as principais evidências ali, a importância do seu trabalho ali. E aí você vai mandar, e depois você vai escrever o título, né? Ver se não vai mudar nada. E também depois a gente vai ver o quê? A revista, né? Qual revista você quer publicar? Qual o impacto que essa revista tem? Né? Qual o qualis que eles falam? Né? Às vezes a gente tem qualis vários, A, B, C, D. Então, dentro do A, você tem 1, 2, 3. O do B tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse
Qualis, o impacto que a revista causa na comunidade científica é importante. Eu quero publicar numa A. O seu trabalho, ele tem que ser digno de uma A, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter muita coisa, tem que estar super fundamentado. Quanto mais A, né, mais B1, A2, A1, é muito difícil de publicar. Não é impossível, porque se o seu trabalho é bom, ele, lógico que vai ser aceito, mas é mais difícil. Quanto maior o impacto, é mais gente lendo o seu trabalho, né? Então, a citação ela vai correr mais rápido, mas ele tem que ser muito bem fundamentado, planejado, diferenciado, né? Então, são técnicas melhores, mais atuais, os equipamentos. E aí é assim que a gente faz um artigo, né? Só que para validar toda a nossa pesquisa, só publicando. Não adianta colocar pesquisa na gaveta ou na biblioteca, que ela não vai ser tão validada quanto ela merecia, né? Então, é muito válido, né? Então, a gente fica muito orgulhoso quando um trabalho é aceito para publicação, que a gente sabe o tanto de trabalho que deu para chegar até esse fim ali. Então, era isso que eu tinha que apresentar, né? Não sei se eu consegui deixar algumas dicas ali de como proceder uma escrita, né? Não dá para entrar muito em detalhe, mas assim, o principal, um corpo de artigo, eu acho que é super válido a gente pensar em tudo isso.